Trazendo informação muito importante para todos que estão nos assistindo. O Ministério da Saúde antecipou para a próxima segunda-feira, dia 23 de março, a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Serão 75 milhões de doses para prevenir os 3 tipos de vírus da influenza, que é aqueles que mais circularam no ano passado. Para falar sobre esse assunto via Skype, eu vou conversar agora com a alergista imunologista, a doutora Ana Carolina da Mataim. Boa tarde, doutora, tudo bem? Me ouve direitinho? Oi, tudo bem? Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu é que fico feliz com a sua participação, porque nós vamos levar informações importantes ao público que nos assiste. Primeiro, a campanha foi antecipada, começa agora na próxima segunda-feira, no dia 23. E houve uma mudança também na ordem dos grupos a serem vacinados. Dá para explicar para a gente, doutora? Então, na verdade, eles vão vacinar primeiro os idosos, daí os funcionários da saúde, e depois vem as outras pessoas da população, né? Uhum. O que é importante, assim, que esse ano os idosos mais novos vão ser vacinados para a gente poder proteger para não confundir os sintomas com o coronavírus, né? Tá certo. A partir dos 60, então, as pessoas podem ser vacinadas ou antes disso? Então, tem uma recomendação agora que a partir de 60 anos, mas eles vão antecipar também, vão tentar fazer para 50 anos, 50 pelo que anos. A gente ouviu falar. Tá, assim a gente vai ficando velho antes nesse país, né? Mas se é para a saúde, a gente aguenta. Olha, o negócio é o seguinte, é importante, como a doutora falou, que as pessoas se vacinem mesmo. Até você que nunca tomou essa vacina, tem idosos que nunca tomaram, tome a vacina, porque isso vai facilitar, caso você tenha algum sintoma, que pode ser o coronavírus. Quando você chega ao hospital e informa que foi vacinada contra os 3 tipos da influenza, os médicos terão mais base, não é isso, doutora? Para lidar com esse paciente. É isso mesmo, é muito importante que todo mundo se vacine contra a influenza, né? Existem as vacinas do sistema público que tem 3 vírus, já protege muito, geralmente é baseada nos vírus que foram do hemisfério sul e do ano passado, né? Os mais frequentes, que causaram mais infecções. E a gente antecipou, o governo antecipou em 1 mês praticamente a vacinação para que a gente possa não confundir os sintomas quando a pessoa tiver ou com gripe, que é o influenza, ou com coronavírus. Então, assim, a gente sabendo no pronto-socorro que o paciente tomou a vacina contra a gripe, já ajuda muito para a gente se preocupar mais com o coronavírus, que está vindo. Chegou, tá aí. Bom, falando do influenza, o que é a influenza? Que vírus são esses, os principais? E outra pergunta que muita gente faz em relação à gripe, eu tenho medo, eu não estava gripada, tomei a vacina, fiquei gripada. Que a gente sabe que não é bem assim, eu queria que você explicasse, doutora. Então, na verdade, a vacina da gripe, ela é uma vacina feita com uma partezinha do vírus. Então, ela não causa gripe. Muita gente tem medo, fala que quando toma vacina tem sintomas, mas ela é uma parte do vírus. É que geralmente a vacina é dada na época do inverno, quando tá frio e todo mundo já tá meio resfriado. Então, confunde muito. Mas a gente precisa vacinar. E a vacina, ela tem 4 tipos ou 3 tipos dos vírus mais comuns, né? Contra a influenza, que é o que causa gripe. É o influenza do tipo A, influenza do tipo B. Daí tem os nominhos lá, H1N1, né? E os outros que são o tipo do vírus influenza. Mas é importante saber que a vacina ela vai prevenir contra as principais infecções de gripe e que gripe mata. Então, a gente precisa, a mortalidade da gripe realmente é maior do que a do coronavírus, mas a gente precisa vacinar todo mundo, porque a gente só tem vacina contra a gripe. É isso que todo mundo tem que entender, todo mundo tem que se vacinar. E outra, uma pessoa que não pega gripe vai estar com o estado imunológico melhor, não é? E talvez passe melhor por essa crise toda, essa pandemia. Agora, uma coisa que muita gente não fala é sobre a vacina contra a pneumonia.
E o coronavírus, ele provoca uma espécie de pneumonia também, né? Até onde estamos sabendo, assim. Então, porque o sistema respiratório. Você recomendaria idosos a partir dos 50, 60, que não tomaram a vacina contra a pneumonia, vão poder fazer isso junto com a influenza? Pode sim. É que no SUS tem uma recomendação de idade para vacina contra a pneumonia, pneumo 23, né? Então, até uma certa idade eles dão, acima de 80 anos não é liberada. Por quê? Não é porque o SUS é ruim, pelo amor de Deus. É porque a gente sabe que a resposta acima de 80 anos numa vacina é muito pequena. Então, os estudos mostraram que não vale a pena, né? Então, a gente recomenda fazer a pneumo 23, para quem tem indicação lá no SUS. E, particular, existe a pneumo 13, que a gente pode fazer. Ela é mais especial, ela é conjugada e tudo isso. Ela responde melhor, é uma dose única. Mas, se você vai num posto e pergunta sobre a vacina pneumo 23. Abaixo de uma faixa etária que o SUS dá, eles fornecem com atestado se a pessoa tiver asma. Então, se o médico solicitar, essa vacina também pode ser de pneumo 23, né? Pode ser fornecida para quem tem asma, ou a pneumo 13 particular. Aproveitando a sua presença no programa, daqui a pouco eu volto a falar da gripe, da influenza em si, mas existe uma outra vacina também recomendada para idosos, que é contra o vírus do herpes, né? Isso. Essa também as pessoas acima de 60, você recomenda, deveriam tomar? Então, a vacina, a partir de 50 anos, a gente pode fazer essa vacina para o herpes. Só que, infelizmente, ela é cara. E é particular. E ela só tem particular, tá? Então, assim, mas por que é importante saber, né? Porque às vezes a pessoa nunca ouviu falar e, de repente, ela tem essa doença e fala, nossa, por que eu não tomei vacina contra isso? Ninguém me contou. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente falar. A partir de 50 anos, existe essa vacina, é dose única. A contraindicação é só se a pessoa teve o herpes zoster, não é herpes labial, nem herpes genital, é herpes zoster. No corpo. Herpes zoster é aquela doença que causa um cobreiro, uma inflamação no dermátomo. Então, as pessoas têm no rosto, elas podem ter na região do corpo e segue o nervo, né? E ela dói muito. É uma coisa que todo mundo diz. Então, quem já teve essa... para poder fazer a vacina. Nós tivemos um probleminha lá, já vamos corrigir para continuar conversando. Quem já teve, relata que a dor, como a doutora falou, é insuportável. Dói muito esse tipo de herpes. Então, se você tem condições, ela já se referiu a isso, é mais cara, mas se você tem condições, tome também. E nós já restabelecemos o contato. Voltando a falar, fica dado o recado aí, eu completei aqui que quem teve, relata, é muito dolorido. Então, se puder, se tiver condições, já que teatro está fechado, museu está fechado, está tudo fechado, gasta esse dinheiro se vacinando aí, que vai ser uma boa. Agora, em relação à vacina da gripe, então, em quanto tempo, a gente já sabe que não apresenta reação, em quanto tempo ela começa a fazer efeito e existe alguma coisa que impeça o idoso de tomar essa vacina na segunda-feira? Não, a gente só contraindica a vacina, fala para postergar um pouquinho quando tem febre e é só. Não tem contraindicação se o paciente tiver imunidade baixa, até os pacientes com imunodeficiência devem tomar, porque mesmo que eles não respondam muito, mas se eles responderem um pouquinho já está valendo. E demora quanto tempo para fazer efeito, para nos proteger? Então, assim, os estudos mostram que em 15 dias já tem uma resposta boa, né? Mas, assim, às vezes a pessoa já tomou e se ela já tomou o ano passado, isso só vai potencializar o efeito da vacina do ano passado, é importante. Eu acho que uma coisa importante de falar também, a gente está falando de idosos, tudo, mas assim, as crianças até 3 anos de idade, a partir de 6 meses, né, até 8 anos,
se elas não tomaram no último ano 2 doses, elas têm que tomar esse ano uma dose. Por que que eu falo isso? Porque às vezes o ano passado a criança foi lá, tomou uma dose, mas ficou doentinha. Daí a mãe não levou e não tomou a segunda dose. Essa criança não vai estar protegida, então ela precisa tomar 2 doses em um ano só. Isso é importante. Tá certo. Tá? Nós começamos a falar mais sobre os idosos porque é o primeiro grupo esse ano, diferente de outros anos da campanha, a ser protegido até em função da pandemia de coronavírus. Mas isso não quer dizer que outros serão também, lógico, vacinados. Após os idosos e profissionais de saúde. Você tem a ordem aí? Você sabe qual será, não? A programação? Então, eu vi, parece que são os profissionais, os professores, né? Profissionais da área de segurança. Agora que eu tinha guardado. Mas não tem problema, porque isso vai ser amplamente divulgado. Nós aqui também vamos divulgar e você vai saber. Indo a qualquer posto de saúde e de aplicação da vacina, você também vai ser informado sobre essa ordem, que não deve demorar. E foi ótimo lembrar das crianças, doutora, porque a gente sabe que o coronavírus é assintomático em crianças, mas mesmo pessoas que têm o vírus são assintomáticas, o que quer dizer? A pessoa tem o vírus, transmite o vírus, mas não apresenta nenhum sintoma do coronavírus. E essas pessoas, incluindo crianças, podem transmitir esse vírus. Por isso que há um pedido do governo de proteção aos idosos, de não deixar netinho se aproximar de avô, que avô não resiste, vai lá, beija, pega no colo. E a criança pode estar com vírus, não vai desenvolver, mas pode passar. Por isso, as crianças têm que estar protegidas também, não é? Olha, Claudete, achei aqui. Idosos, a partir de 23 de março, os profissionais de saúde. Tá. Dia 16 de abril, começa professores, profissionais das forças de segurança, né? E salvamentos, bombeiro, policial, né? Que são super importantes. Sim, claro. E os pacientes com doença crônica. Tá. Então, doença crônica, a gente tem que pensar em o que é doença crônica. Hipertensão, diabetes, renal crônico, paciente com doença autoimune, tipo lúpus, retocolite ulcerativa, os meus pacientes na minha área de alergia, asma, né, que usa bombinha, tá controlado, mas os asmáticos sim, e até aqueles que têm asma de vez em quando a gente tem que vacinar. Ou problemas coronarianos, né, cardíacos. Isso, cardíacos, muito importante. E daí a partir de 9 de maio, pela rede pública, vai ser das crianças de 6 meses, menores de 6 anos, grávidas e mães no pós-parto e pessoas, aí vou corrigir, pessoas com 55 anos ou mais, população indígena e pessoas com deficiência. Tá. Então, assim, de agora, de segunda-feira, dia 23 de março, é a partir de 60 anos mesmo. Tá bom. Tá bom? E depois é que vem as pessoas com menos idade. Doutora, eu queria agradecer a sua participação. Eu conversei com a doutora Ana Carolina da Mataim, alergista, imunologista, via Skype, que são as novas entrevistas da televisão. Estamos bem mais de 1 metro de distância. Não é verdade, doutora? E eu queria o seu recado final para as pessoas em relação à vacina, em relação a coronavírus, porque também se preocupar demais coloca pessoas de mais idade estressadas. E o estresse não é bom, baixa o nosso estado imunológico, né? Que conselho você daria às pessoas, então? Olha, eu sou médica, a gente que é médica, a gente recebe bastante, né, orientação o tempo inteiro, a gente se assusta também, mas assim, a gente tem que sair de casa, tratar o paciente, nós profissionais de saúde, os profissionais da segurança. Então a gente queria pedir encarecidamente as pessoas, não façam festas, não vá pra praia, não é férias, é para ficar em casa, lavem bem as mãos, respeitem isso. O brasileiro tem muito contato com a internet, é o povo que mais está na internet, todo mundo tá vendo o que está acontecendo nos outros países. Se vacinem contra a gripe, mas voltem para casa. Quem puder trabalhar de casa, trabalhe, por favor. É muito importante que todo mundo entre nesse fluxo para a gente poder diminuir a curva de transmissão
e para que o nosso país consiga tratar os pacientes que vão para a UTI. Porque vão para a UTI, eles ficam vários dias, daí não vai ter vaga para quem precisa depois. Então, assim, é muito importante, isso é sério. Acho que falta o povo se conscientizar um pouquinho ainda, né? Em São Paulo se viu essa semana, por informantes que eu tenho lá, minha família tá lá, eu tô aqui, mas tá lá, que açougues que vendem produtos para churrasco estavam com filas enormes. Porque já que eu vou trabalhar de casa, vou fazer um churrasco ao meio-dia. Já que as crianças estão de férias, vamos fazer um churrasco? Não pode, gente, não pode, isso não é férias. Não é férias. Então, fique em casa, não saia. Se você especialmente é idoso, pra que vai arrastar sandálias num momento como esse? Nossa, sossega em casa, não é verdade? E limpe o celular, que é a sua terceira mão. Pra mim não isso, é, Odete, porque eu não gosto muito. Mas não é, pra muitos é a terceira mão, tem que limpar esse celular com álcool. Tem que limpar o celular, o óculos, tudo. É isso daí. Claudete, eu queria que você mandasse um beijo para meus avós, porque eu tenho avós de 94 anos, de 80 anos. Qual o nome? Aqui tem uma lá no Nordeste, que é a Dona Eunice, que te assiste, da outra vez eu falei. E da onde ela é, doutora? Ela mora no interior de Rio Grande do Norte, em montanhas. Dona Eunice, não saia de casa, Dona Eunice. Olha a neta aí fala pra ela que às vezes eles não levam a sério, eles acham que é brincadeira e não é. Tem que lavar a mão, não pode dar beijo, não pode dar abraço. Tá certo. Deixa pra depois. É isso. Um beijo a todos eles. Quer falar o nome de mais algum aí? Não, tem a minha avó em Campos do Jordão. Ih, minha família é grande, viu? Tá mas tá todo mundo dentro de casa. É isso daí, recomendação da médica, não é só da neta. Obrigada, doutora. Tá bom, um grande abraço. Um abraço. Doutora Ana Obrigada, Carolina da Mata Imbre. Eu que agradeço, alergista e